Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Estamos recebendo em nossa redação o Major Ismael Piva, 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Xanxerê, que vai estar conversando conosco um pouquinho sobre essa forte onda de calor e os problemas que vêm com ela, né? As possíveis problemáticas que vêm e nos dar dicas sobre como combater, como diminuir os acidentes. Boa tarde, Major, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Major, pode comentar conosco um pouquinho, então, sobre quais são essas problemáticas que podem vir, né? Ou se é incêndio, quais são as maiores ocorrências que advêm com esse calor? Beleza. A gente pode dizer que a gente está na temporada de incêndios florestais, né? Esse é uma ocorrência de maior registro dessa época, é a de maior destaque. Por quê? Porque nos meses do fim de inverno, começo de primavera, se registra de forma exponencial o aumento dessas ocorrências. Nos outros meses, registros muito baixos, e nesse mês, grandes números, né? Vamos falar de números. A gente registra no mês, agora em agosto, em setembro, casos de 50, 100 registros de incêndios florestais mensais, né? Esse ano ainda tem uma atipicidade, né? Porque como não deu um inverno muito rigoroso, a vegetação não foi queimada pela geada, então diminui um pouquinho essa quantidade. O registro desse mês, né, setembro, a gente registrou em torno de 45 incêndios em vegetação na nossa região, que abrange 9 quartéis. Mas, pegando um ano mais rigoroso, do inverno mais rigoroso, por exemplo, 2021, que foi bem rigoroso o inverno, esse número chegava nessa época a 250. Então, isso se deve a quê, né? É a pessoa, o proprietário do imóvel ali, né, do terreno, querer fazer uma faxina. Basicamente é isso que acontece, né? Ele acaba ateando fogo aí para fazer uma limpeza e algumas vezes perde o controle desse fogo e acaba aumentando aí a proporção, o que a gente não recomenda, né? O terreno não precisa ser limpado dessa forma, né? É lógico que os terrenos têm que ser limpos, não pode ficar cheio de entulho aí por outros problemas ambientais e tudo mais, mas não é a forma correta o atear fogo, né? Porque acaba sendo perigoso. Já aconteceu incêndios em edificação, né? Casas que surgiram em decorrência aí do incêndio na vegetação. Esse final de semana mesmo, alguns incêndios muito próximos à residência, o pessoal teve que combater para que não causasse um mal maior. Tá, então, e isso está fortemente ligado, então, como o senhor falou, a um inverno rigoroso anterior. Quando ele ocorre, a tendência de ter um maior número de incêndios é maior. Exatamente. Né? Essa é a parte do ano que a gente tem a menor umidade, né? A umidade do ar é muito baixa. E aí tem os ventos, hoje mesmo em Xanxerê está bastante ventoso, né? Sim. E isso também ajuda na propagação do vento. Baixa umidade, alta propagação por causa dos ventos, é muito fácil o fogo se expandir. As pessoas sabem disso, né? Sim. E aí também penso que essas características que são para nós maléficas, né, que fazem mal, podem pensar que é bom porque ajuda na limpeza do terreno, e não é bem assim que acontece. Inclusive, né, quando se quer fazer uma queima de uma área, por exemplo, de reflorestamento, que a gente tem muito na região também, precisa ter todo um cuidado especial, uma liberação ambiental e tudo mais, documentação, né? Porque isso é necessário para fazer esse processo com uma segurança que não vá causar um acidente, né? E isso não é o que a gente observa, né? A gente, o que observa, não é feito. Exatamente. O que observa é que colocam ateiam fogo, mas de forma descontrolada, né? Descomprometida aí com a segurança, e isso pode gerar bastante problemas. Isso. E vale então redobrar a atenção, né? Você que tem um terreno ou que tem algum espaço que você queira atear fogo, tome muito cuidado. Existem, como o Major falou, outros meios, né, de lidar com esse entulho ou com a limpeza desse terreno, que não seja tendo fogo e colocando em risco, né, não só a própria pessoa, como outros que podem estar ao redor, outras casas. Exatamente. Né? Na cidade também acaba causando um desconforto muito grande, né? Porque fumaça acaba entrando na casa do vizinho e tudo mais. Então, o melhor é fazer outras formas de limpeza de terreno, e nas áreas de reflorestamento ou áreas de interior, né, fazer a queima, daí sim, mas dentro das medidas legais vigentes, né? Com liberação, cuidados todos que se exigem pela lei.
Tá certo. E o cuidado maior seria esse, então, né? Que a pessoa deve ter essa responsabilidade na hora de fazer a sua limpeza, ou enfim, né? Exatamente. Na questão de incêndio em vegetação, é isso que a gente mais Uhum. frisa, né? Que tenham esse cuidado para que não aconteçam acidentes grandes. Com certeza. E com esse advento desse calor, ocorre outra forma de ocorrência também, agora com a água. Porque com o calor as pessoas buscam lazer, né? Em riachos, enfim, lagos, e acabam ocorrendo alguns acidentes, né? Juntando com afogamentos e tudo mais, a pessoa pode ocorrer esses acidentes e aumenta, né, o número nessa Verdade. época do ano. Verdade. A gente começou a primavera, mas parece que começou o verão, né? Porque a gente está registrando Exatamente. temperaturas acima de 30 graus aqui Uhum. na região. E isso implica algumas coisas, né? Primeiro, uma movimentação maior das pessoas, né? No inverno, a tendência é as pessoas ficarem mais por casa, mais quietas mesmo, né? E aí no verão, quando esquenta, tem uma movimentação maior, principalmente em busca de áreas de lazer que possam buscar um pouco de refresco, né? Para esse calorão todo. No final de semana a gente já viu isso, né? Muita gente indo para balneários, rios e tudo mais. E, infelizmente, né, associado a isso, a gente tem alguns problemas, né? Em Chapecó, por exemplo, houve um caso de afogamento nesse final de semana passado, de uma jovem. Então, isso a gente não gostaria que se repetisse, né? E nossa região também, a gente alerta, né, que as pessoas nunca não entrem em lugares desconhecidos, procurem, tenham muito cuidado, né? Mesmo para se refrescar nesses locais de camping. Isso, e algo muito importante também, nunca unir bebida alcoólica com o hábito de nadar, né? Porque isso geralmente ocorre também com os acidentes, né? O calor exige uma hidratação, né? Mas que essa Hidratação de hidratação água. seja a água, né? Isso. Porque é mais saudável e a combinação com álcool, né? Álcool e rio, álcool e direção, é uma combinação fatal. Muitas vezes acaba ocasionando aí a morte prematura de pessoas, né? Porque o que se vê geralmente é mesmo isso, né? Quando acontece acidentes, principalmente acidente com morte, envolvendo trânsito ou envolvendo rios, né, balneários, são pessoas jovens, né, que poderiam ter muito tempo de vida pela frente e aí construir muita coisa nas suas vidas. Com certeza. E inclusive também fica um alerta para cuidado com quem tem piscina em casa, né? E possui criança, né? Criança novinha, para que tenha mais cuidado referente a isso para evitar possíveis acidentes, né? Sim. Existe toda uma normativa, né? As próprias empresas que vão instalar, elas sabem quais são as medidas necessárias, né? E os pais também têm muita responsabilidade. A gente sabe que criança, ela não tem a mesma noção de perigo do adulto, né? Então, tem que ficar sempre de olho na criança e cuidar da segurança para que não aconteçam, sim, acidentes talvez fatais aí com as crianças. E nós falávamos também da importância, né, de ter um cuidado até que o bombeiro chegue, até que o socorrista qualificado chegue para prestar o atendimento. É bom que as pessoas tenham uma noção básica, né, de alguns cuidados básicos para fazê-lo até que o bombeiro chegue. Sim. Né? A gente tem um grande aliado, né, no socorro, que é o nosso telefone, né? A gente liga lá, a população liga para o 193 e além de pedir o socorro, ela também tem orientações, né? Então, no caso de um afogamento de piscina, né? A pessoa não vai só dizer, por favor, chegue aqui no meu endereço, atende um afogamento na piscina. O que ela vai fazer? O atendente vai dizer, sim, senhora, né? A gente vai deslocar para aí, mas enquanto isso, né? A senhora faz isso e aquilo, Já né? vai instruindo. Isso. E essas instruções, né? Esses primeiros socorros aí que o próprio atendente do telefone consegue passar, ou muitas vezes fazem toda a diferença para um final feliz ou não de uma ocorrência. Tá certo, Major, a gente agradece as suas informações, com certeza foram muito esclarecedoras e eu deixo aberto o espaço caso o senhor queira acrescentar algo a mais, deixar alguma dica a mais para quem está nos assistindo. O Corpo de Bombeiros tem alguns projetos sociais, né? E aí tem alguns projetos sociais do verão, logo a gente já vai começar a se organizar para fazer isso. Entre eles, o Projeto Golfinho, o ano passado foi um sucesso aqui na cidade, na região toda, né? A gente fez nos 9 quartéis que a gente tem, e esse ano vai se repetir, né? A gente ensina crianças de 6 a 12 anos algumas dicas de segurança, exatamente, né? Piscina, rios e tudo mais, um projeto importante. E além disso, né? Como prevenção,
A gente tem um curso permanentemente aberto, online e gratuito, né? Ele permanentemente não, né? Ele vai fechar as inscrições no final de outubro, então tem mais esse mês de outubro aí para fazer o curso online. É só entrar no site do Bombeiro ou ver nas nossas redes sociais lá que está lá o curso. E aí ali tem dicas de primeiros socorros, bem importantes aí que podem auxiliar então a qualquer uma pessoa da população para fazer um atendimento ou para saber mais sobre segurança na sua própria residência. Olha só que interessante, pessoal. Então você pode estar ligado nas redes sociais, dos bombeiros, sites, do Grupo Lance Notícias também, porque nós também iremos divulgar essas ações assim que tiverem. E para mais informações, você consegue acessando lancenoticias.com.br. Grupo Lance Notícias, porque aqui o nosso lance é você.